Boa noite. 2 ataques letais, separados por menos de 24 horas, reacenderam a ameaça de que a guerra entre Israel e o Hamas se espalhe pelo Oriente Médio. No primeiro morreu, no Líbano, Fouad Shukr, comandante do Hezbollah. E no segundo, no Irã, o alvo foi Ismail Haniyeh, chefe político do grupo terrorista que Israel combate na faixa de Gaza. Nesta quarta-feira, o Irã prometeu responder ao assassinato de Haniyeh. Companhias aéreas estão cancelando voos com destino a Tel Aviv, enquanto Estados Unidos e Reino Unido recomendam que turistas evitem Israel e Líbano. Uma das únicas organizações internacionais autorizadas pelo governo da Venezuela a acompanhar a eleição de domingo passado diz: ela não foi democrática. O Banco Central mantém a Selic em 10,5% ao ano. A gente vai explicar por que está cada vez mais difícil cortar a taxa básica de juros. Na Copa do Brasil, o Flamengo abre vantagem sobre o Palmeiras no Maracanã. E nas Olimpíadas, Bia Ferreira avança para as semifinais do boxe, garantindo mais uma medalha para o Brasil. Tudo isso e mais agora no JG. Ontem, a última notícia que nós demos aqui no Jornal da Globo, com base no que havia de informação até aquele momento, foi a morte de Ismail Haniyeh. Hoje, nós começamos reapresentando esse personagem e um outro morto um dia antes, Fouad Shukr. O destino deles é o motivo pelo qual a tensão voltou a escalar e muito no Oriente Médio. Foram 2 ataques que tiveram como alvo quadros de comando de grupos terroristas da região. Ismail Haniyeh está no Hamas desde a fundação do grupo em meados da década de 80. Em 2006, ele foi nomeado primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina, que na época governava todos os territórios palestinos. Em 2017, ele foi eleito chefe político do Hamas. E agora vinha atuando como representante do grupo nas negociações por um cessar-fogo em Gaza. Haniyeh foi um dos responsáveis por ampliar a capacidade de combate do Hamas graças à relação dele com o Irã. Ele estava na lista de terroristas procurados pelos Estados Unidos. A outra morte que eleva a temperatura no Oriente Médio é a de Fouad Shukr, comandante do Hezbollah, um grupo sediado no Líbano e que vem apoiando o Hamas contra Israel. O assassinato dele foi a resposta ao ataque que matou 12 crianças sábado passado nas colinas de Golã, região ocupada por Israel desde 1967. O Irã prometeu vingar a morte de Ismail Haniyeh. Sem mencionar o chefe do Hamas, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que quem estiver contra Israel vai pagar caro. Quem conta é a nossa correspondente no Oriente Médio, Paola Deorte. As 2 mortes dos chefes do Hamas e do Hezbollah colocaram Israel e o Oriente Médio em alerta altíssimo e também geraram preocupação com as negociações para um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza e libertação de reféns israelenses, já que Ismail Haniyeh era o principal responsável do lado do Hamas pelas negociações internacionais. O governo israelense ainda não comentou a morte de Ismail Haniyeh, nem assumiu a autoria do ataque. No início da noite, Netanyahu deu uma entrevista em que não mencionou a morte de Haniyeh, mas afirmou que Israel vai fazer qualquer um que esteja contra eles pagar um preço muito alto. E disse que seu país deu golpes esmagadores em aliados do Irã. O grupo terrorista e o Irã acusaram Israel pelo ataque e prometeram vingança. Às 2 da manhã, um míssil de alta precisão atingiu a casa onde o chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, estava, em Teherã. Outro chefe do Hamas relatou que o míssil atingiu Haniyeh diretamente e que janelas, portas e paredes do cômodo em que ele estava foram destruídas. O ataque aconteceu horas depois da cerimônia de posse do novo presidente do país, Massoud Pezeshkian. Ismail e outros líderes internacionais participaram do evento. O Brasil foi representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Grupos aliados do Hamas, como os Houthis do Iêmen e o Hezbollah, que atua no Líbano, também reagiram com ameaças ao ataque. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, disse que é dever de Teherã vingar a morte de Haniyeh. O Catar, que abriga o escritório político do grupo terrorista, disse que o incidente leva a uma escalada perigosa do conflito e atrapalha as negociações de paz. A Rússia, país aliado ao Irã, classificou o assassinato como inaceitável.
e falou que os autores sabiam das consequências perigosas dessa ação. A Turquia também condenou o ataque. Entre os aliados de Israel, a ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, pediu máxima cautela para evitar uma escalada do conflito e para proteger os civis da região. O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência. O mundo entrou em alerta diante da nova carga de incerteza trazida por essas duas mortes. Várias empresas aéreas cancelaram voos para Israel e para o Líbano. A repercussão é especialmente grande nos Estados Unidos, um país muito implicado no conflito do Oriente Médio. Por isso, a nossa conversa agora é com a Candice Carvalho, ao vivo de Nova York. Boa noite, Candice. Boa noite, Renata. Tudo bem? Boa noite a todos. Justamente para não dar espaço para especulações, Renata, que poderiam aumentar o risco de um conflito, que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, que está em viagem pela Ásia, veio a público para dizer que os Estados Unidos não só não tiveram envolvimento no assassinato do líder político do Hamas, como sequer sabiam da operação. De qualquer maneira, a preocupação é grande, tanto que o governo americano emitiu um alerta para que americanos não viajem ao Líbano, orientou americanos em Israel para que fiquem a pelo menos 4 quilômetros de distância das fronteiras com o Líbano e também com a Síria. Além disso, 2 companhias aéreas americanas anunciaram que vão suspender os voos entre Nova York e Tel Aviv por questões de segurança. O secretário de Estado americano disse também que nada tira a importância de se chegar a um cessar-fogo na guerra na faixa de Gaza, uma guerra que começou com aquele ataque terrorista do Hamas contra Israel em 7 de outubro. Naquele dia, cerca de 1.200 israelenses foram mortos e 250 levados como reféns. Agora, embora o Ismail Haniyeh fosse um dos principais integrantes do Hamas, isso não deve afetar a capacidade do grupo terrorista de levar adiante toda essa violência no conflito em Gaza. Renata. Candice, muito obrigada. Bom descanso para você. Agora nós vamos tentar entender melhor o significado dessas duas mortes, especialmente a do chefe do Hamas, e de que maneira elas podem impactar o conflito no Oriente Médio. Quem nos ajuda é o professor de Relações Internacionais Oliver Stunkel, da Fundação Getúlio Vargas, que no momento atua como pesquisador na Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Oliver, boa noite, um prazer ter você aqui com a gente no Jornal da Globo. Eu começo te perguntando pelo personagem do Haniyeh. Ele estava diretamente envolvido nas negociações para um cessar-fogo que envolveriam ou deveriam envolver a libertação dos reféns, né, até hoje mantidos pelo Hamas. Essa morte a gente pode entender como um sinal de que Israel não está apostando muito ou quase nada nessa negociação? Boa noite, Renata. A princípio, concordo, a ação de Israel demonstra que o governo Netanyahu atualmente prioriza a tentativa de destruir o Hamas, apesar de até analistas do governo americano afirmarem que se trata de um objetivo inalcançável. Então, esse ataque agora gera bastante incerteza para as negociações sobre os reféns, e tem sido, inclusive, criticado por familiares dos reféns, porque nesse momento nem se sabe como continuará este processo. Eu também diria que é um sinal de um primeiro-ministro israelense empoderado que acaba de voltar de uma visita triunfal ao Congresso americano, e ele sente que, apesar da retórica dos Estados Unidos, principal aliado de Israel, nenhuma liderança americana atualmente possui a capacidade e a vontade de realmente pressionar Israel em função do cenário eleitoral nos Estados Unidos. Então, a princípio, a atuação de Israel também demonstra que, por enquanto, optará mais por uma resposta militar aos ataques terroristas que sofreu em outubro do ano passado, e menos em uma resposta diplomática para avançar esse processo de buscar libertar os reféns.
Oliver, desde que o Hamas atacou Israel há quase 10 meses, em vários momentos houve um medo de que o que está acontecendo na faixa de Gaza escalasse, transbordasse para o Oriente Médio. Agora esse medo volta. Ele se justifica? Qual é a chance disso acontecer? Parece que há dois cenários atualmente. O primeiro é de uma repetição daquilo que a gente viu em abril, quando depois de um ataque israelense contra a embaixada do Irã na Síria, que matou 12 pessoas, também lideranças militares, gerou uma resposta iraniana meramente simbólica. Depois, uma tréplica de Israel, mas o assunto não avançou, porque ambos os lados sabem que um confronto direto teria consequências catastróficas, tanto em termos econômicos, mas também em termos militares e humanos. Esse é um confronto que nenhum dos dois lados pode vencer, então ficou por ali. Então a esperança é que seja uma repetição desse cenário que envolve bastante tensão, justamente porque pode haver erros de cálculo no passado. Já tivemos conflitos entre países quando nenhum dos dois realmente queria conscientemente iniciar o conflito, mas havia havia erros de comunicação, sinalização diplomática, e o mesmo pode, teoricamente, acontecer agora, porque o Irã terá que responder militarmente de alguma forma. Espera-se que seja uma resposta sem vítimas civis do lado israelense, porque neste caso, certamente, cresce o risco de uma escalada da violência entre os dois países. Mas, por enquanto, uma guerra generalizada envolvendo o Irã e Israel não é o cenário mais provável. Oliver, muito obrigada. Bom descanso para você. Volte sempre. Na Venezuela, as violações de direitos humanos vão se acumulando enquanto o governo de Nicolás Maduro continua tentando enrolar o público externo a respeito das atas de votação de domingo passado, que supostamente teria dado um terceiro mandato ao presidente. Um dos poucos observadores internacionais que foram autorizados a acompanhar a eleição disse com todas as letras que ela não foi democrática. De Buenos Aires, ao vivo, o Ariel Palacios atualiza a situação para nós. Boa noite, Ariel. Boa noite, Renata. O Centro Carter, uma organização internacional que observou as eleições da Venezuela, anunciou que a votação deste domingo, abre aspas, não está adequada aos parâmetros e padrões internacionais de integridade eleitoral e, por isso, não pode ser considerada democrática, fecha aspas. A instituição afirmou que o Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, não anunciou os dados detalhados das mesas de votação e isso constitui uma grave violação dos princípios eleitorais. Nicolás Maduro criticou o Centro Carter, embora ele mesmo tenha convidado os observadores para acompanhar a eleição. Maduro, em um longo monólogo hoje, retirou o foco das irregularidades do regime durante a campanha e na jornada eleitoral para indicar que o mundo quer fazer uma guerra contra a Venezuela. Na hora de explicar sobre o motivo pelo qual não mostrou as atas, disse que o CNE não fez isso porque, abre aspas, está sob ataque de hackers, nunca antevisto, fecha aspas. Enquanto isso, a oposição divulgou números atualizados sobre o que considera a votação real das eleições presidenciais do domingo, com atas que conseguiu filtrar, com 81,2% das atas apuradas, o candidato opositor González Urrutia teria conseguido 67% dos votos e Maduro teria recebido 30%. Nas ruas, a tensão aumenta. A Human Rights Watch afirma que 20 venezuelanos já morreram nos protestos contra o resultado da eleição. A comunidade internacional está deixando claro que o tempo está se esgotando. A União Europeia, o G7 e a Organização dos Estados Americanos, a OEA, cobraram a publicação detalhada dos resultados. Agora há pouco, o secretário-geral da organização disse que vai pedir a prisão de Maduro no Tribunal Penal Internacional. Renata? Muito obrigada, Ariel. Bom descanso para você. Ainda hoje, quem saiu na frente nos jogos de ida da Copa do Brasil? Já no próximo bloco, por que ficou mais difícil para o Banco Central cortar a taxa básica de juros? Voltamos para falar de economia. A taxa de desemprego caiu para 6,9% no segundo trimestre, a gente vê aqui. É a menor já registrada para o período desde 2014.
A redução em relação ao primeiro trimestre foi de 1 ponto percentual cheinho. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda foi ainda maior, a gente vê aqui na tela. E a taxa do segundo semestre de 2023 é aquela que a gente mostrou ali de 8%. Economistas apontam que a tendência a partir de agora seria a da taxa de desemprego se acomodar nos patamares atuais. E isso abre um novo leque de desafios. Ao vivo do Rio de Janeiro, quem detalha os números e explica esses desafios é o Edivaldo Dondosola. Dondosola, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você e para você ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. Os números absolutos também apontam para esse mercado de trabalho bastante aquecido. A população ocupada ultrapassou a marca de 101 milhões de pessoas. A renda média do trabalhador também subiu, chegando a R$ 3.214. O economista Silvio Campos, da Tendências Consultoria, diz que a explicação para esse bom momento envolve vários fatores, como a melhora econômica depois da pandemia e os reflexos da reforma trabalhista de 2017. Mas, apesar das boas notícias, ele alerta que a partir de agora podem surgir alguns desafios, como a possível falta de mão de obra qualificada. Cada vez mais será difícil, por exemplo, para setores de atividade encontrarem mão de obra. Isso representa, inclusive, um desafio importante para a continuidade do crescimento econômico. Então, o fato é, claro que é uma boa notícia estarmos com o mercado de trabalho da forma atual, com desemprego baixo, renda crescendo. No entanto, de agora em diante, os desafios são ainda maiores para a sustentação desse quadro. Outra preocupação que surge com o mercado de trabalho mais aquecido é o fantasma da inflação. É que com o aumento do poder de compra, cresce também a pressão sobre os preços dos produtos e serviços. A economia também se defrontará com barreiras ao crescimento e há também uma perspectiva de pressões de custos, né? Não só as pressões de demanda via ganhos salariais, mas também o próprio efeito via custos. E claro que este é um cenário que inspira cuidados, inspira preocupações, principalmente no Banco Central, sendo inclusive um dos fatores que levou, claro, juntamente com outros, à pausa, à interrupção do ciclo de queda de juros. Dondosola, muito obrigada, bom descanso. A gente vai falar de juros agora, exatamente. A manutenção da taxa básica de juros aqui e nos Estados Unidos nesta quarta-feira. A Selic ficou parada em 10,5% ao ano e isso foi decidido pela segunda reunião consecutiva, é o menor nível da taxa em 2 anos. A decisão do Comitê de Política Monetária, importante ressaltar, foi unânime. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve os juros no intervalo entre 5,20% e 5,5%. A gente vê aqui ao ano, pelo 8º encontro seguido. O número é mais baixo que o nosso, mas por lá a taxa está no maior nível em mais de 2 décadas. O Banco Central americano indicou que pode cortar os juros em breve. Já o BC brasileiro, mais uma vez, não sinalizou seus próximos passos. Assunto para o nosso comentarista de economia, Bruno Caraza, que fala ao vivo de Belo Horizonte. Bruno, boa noite para você. Te peço uma análise, porque a notícia do dia é igual, mas as sinalizações são bem diferentes. Por quê? Oi, Renata, boa noite e boa noite para você que está com a gente. Pois é, Renata, as decisões de hoje já eram esperadas e por causa disso estava todo mundo de olho nos sinais que seriam emitidos nos bancos centrais, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e eles foram em direções opostas. Aqui no Brasil, o Banco Central ele mostrou uma preocupação com a perspectiva futura da inflação e a gente resume isso nessa tela com alguns números relacionados aos pontos que estão tirando o sono da diretoria do Banco Central. A primeira delas é a taxa de câmbio. A gente teve uma depreciação muito grande da taxa de câmbio aí nos últimos meses. A gente está até mostrando na reunião anterior do Copom, a taxa média dos últimos 30 dias anteriores à reunião estava na casa de 5,26 e ela pulou para 5,54. Hoje o dólar já fechou em 5,66. E aí, nesse caso, dólar mais alto representa preços de produtos como alimentos mais caros e isso preocupa o Banco Central.
Central. O outro ponto de preocupação do Banco Central foi esse que a gente acabou de mostrar aí no JG. A taxa de desemprego está caindo e isso pode ser um sinal de que a economia brasileira está aquecida. E quando a economia brasileira se aquece, aumentam os incentivos para que os empresários repassem aumentos de custos para o preço dos seus produtos. Então, é outro ponto de alerta do Banco Central. E, finalmente, o Banco Central está preocupado com as expectativas de inflação que os bancos e as corretoras, as consultorias estão fazendo. Elas estão caminhando para algo em torno de 4% para o próximo ano e isso pode ser um sinal de que bancos e corretoras recomendando preços subindo a 4%, isso se concretiza em reajustes de preços efetivos dos seus clientes, também 4%, é a famosa profecia autorrealizável. Então, aqui no Brasil, a sensação ficou, Renata, de que se o Banco Central vai ou não aumentar os juros nas próximas reuniões. Lá nos Estados Unidos, foi o contrário. Já não se discute se, mas quando o Banco Central vai abaixar os juros. Hoje houve uma coletiva depois do anúncio da manutenção das taxas de juros e o presidente do Banco Central se mostrou muito otimista com a situação dos Estados Unidos. A inflação está convergindo para a meta, que lá é de 2%, e a economia está crescendo com desemprego baixo e inflação também baixa, o que é uma situação rara de se encontrar na economia. Então, o mercado como um todo, a gente acabou de ver aí no telão, está precificando uma queda das taxas de juros nos Estados Unidos já na próxima reunião de setembro. Essa redução de juros nos Estados Unidos é uma notícia que pode ser um refresco diante de tantas preocupações do Banco Central aqui no Brasil. Renata. Muito obrigada, Bruno. Bom descanso. A seguir, a medalha garantida no boxe com Bia Ferreira. Voltamos com o bloco 1 de esporte, que é o bloco olímpico. Renato Curi, boa noite. Eu acho que a gente pode começar pela medalha que a gente ainda não sabe de que cor vai ser, mas a gente já sabe que é nossa. E só por isso que a gente ainda não colou no álbum de figurinhas, tá? Mas a gente já sabe que vai ter medalha da Beatriz Ferreira do boxe. Ela venceu uma adversária holandesa hoje, avançou para a semifinal, por isso que a gente já tem essa certeza de, no mínimo, o bronze. E o Pedro Bressan conta pra gente essa história. O que estaria pensando a boxeadora Chelsea Heine? Pelo jeito, era o oposto do que pensava Bia Ferreira. A brasileira queria bater. A holandesa só queria não apanhar. Para isso, usou uma estratégia comum de forma incomum. O plano era agarrar Bia Ferreira, impedir os golpes por falta de espaço. Só que Chelsea Heine levou essa tática tão ao pé da letra que, por um momento, o boxe virou judô. É um adversário que luta chato. Eu já esperava que fosse desse jeito. Eu queria ter feito melhor, só que é um adversário que atrapalha muito. Bia precisou de poucos golpes certeiros para mostrar aos juízes quem mandava na luta. Para deixar evidente a diferença de técnica e de força. Vitória unânime da brasileira nos 3 rounds. Medalha garantida no ringue, só falta saber a cor. Além da medalha e da semifinal, Bia ganhou um outro presente. A revanche contra a irlandesa Kelly Harrington, que tirou a medalha de ouro da brasileira em Tóquio. No mundo todo, as lutas terminam com a arbitragem levantando a mão de quem venceu. No mundo todo, menos na Bahia, onde só ganha quem sabe flutuar. Tentei fazer agora uma homenagem pra Bahia e eu acho que saiu, né? Eu não tô tendo muito tempo pra ensaio, desculpa aí, mas eu tentei. Não, Bia, não ensaia não, treina, foca no treino, tá? É melhor ganhar, né? O Bressan já deu ali, cravou ali um conselho.
Renato, agora vamos passar para um brasileiro que também venceu hoje. Ainda não tem medalha garantida, mas chance de medalha ele tem. Estou falando do Hugo Calderano no tênis de mesa. Exatamente. Ele busca uma medalha inédita, né, para o Brasil nessa modalidade. Hoje ele venceu mais uma e foi contra um mesatenista francês, o que gera, claro, uma dificuldade por ser na casa do adversário. Punho fechado e vibração a cada ponto marcado. Um jeito de Hugo Calderano mostrar que podia sim ser mais forte que a torcida adversária. O mais importante foi conseguir manter a calma, a torcida estava toda do lado dele, mas eu acho que isso durante o jogo não me afeta muito, eu estou ali focado no que eu preciso fazer, em como ganhar cada ponto, é a única coisa que está na minha cabeça. Calderano começou perdendo o primeiro set para o francês Alexis Lebrun, mas já no segundo se recuperou e venceu a partida por 4-1. Com a vitória de hoje, o Calderano igualou a melhor campanha dele e do tênis de mesa brasileiro em Jogos Olímpicos. E o adversário nas quartas de final aqui em Paris lembra a ele que é possível ir além. Em Tóquio, foi enfrentando o sul-coreano Jang Woo-jin, adversário de amanhã, que o brasileiro chegou às quartas de final. A gente já se conhece bastante, vai ser um jogo duríssimo, é um jogador muito agressivo, com bons saques e com uma direita muito forte. Em Paris, Calderano, que fala 7 idiomas, já deu adiós a um cubano e um espanhol e hoje au revoir a um francês. E ele tá doido para dar tchau em outras línguas. Coreano eu não falo não, mas espero que isso aconteça. Renato, vamos então agora para a derrota que felizmente não impediu a classificação da seleção de futebol, nossa seleção feminina. Exatamente, a gente já mostra aí o chaveamento, né, das quartas de final. O Brasil perdeu para a Espanha hoje, mas classificou como uma das terceiras melhores colocadas, né? Nas quartas de final, Renata, agora a gente vai enfrentar a França, que é uma pedra no sapato, eu explico. A França derrotou o Brasil nas duas últimas Copas do Mundo, em 2023 e em 2019. Nos outros confrontos, como a gente vê aqui no telão, tem Espanha e Colômbia, Estados Unidos e Japão e Canadá contra a Alemanha. Todas essas partidas serão realizadas no sábado. Bom, podemos ir para o judô. Rafael Macedo fez uma boa luta, mas cometeu uma falta e está fora. Exatamente. Ele estava ali com a medalha praticamente na mão, né? Faltando poucos segundos para o fim da luta, só que ele aplicou um golpe e foi penalizado pela terceira vez. Na hora, ninguém entendeu qual tinha sido a punição. Até por isso a gente chamou o nosso comentarista, o Leandro Guilheiro, que é medalhista olímpico, para explicar um pouquinho melhor para a gente o que aconteceu. O Macedo faz uma posição, uma passagem para imobilização, que é um sankaku jime, e que é um triângulo, na verdade, né? Para essa posição valer, é necessário que o adversário esteja com o ombro, com o braço no meio das pernas também, né? Não só a cabeça e o tronco. O Macedo inicia dessa forma, só que chegou um determinado momento que o francês tira o braço. E aí o francês fica com os dois braços para fora do triângulo do Macedo. E o Macedo continua fechando ali a cabeça do francês. E isso hoje é passível de punição, de penalidade. Tá certo, a gente lamenta, mas bem explicado, né? Sim, bastante bem explicado. Renato, vamos para o vôlei de praia. Evandro e Arthur venceram, se classificaram para as oitavas de final, certo? Exatamente, e com uma rodada de antecedência. Segunda vitória da dupla, que já está, então, com a vaga nas oitavas de final. A sensação de jogar ao lado de quem você confia é algo especial numa Olimpíada. As coisas funcionam. Até quando tudo dá certo, ainda há um pedido de desculpas. Evandro e Arthur Lance jogam juntos há 1 ano e 7 meses. Cumpriram o primeiro objetivo profissional ao se classificar para Paris e agora vibram porque estão nas oitavas de final. A gente sabe que tem que fazer força. Onde o chinês Pan Zhanli, de só 19 anos, quebrou o próprio recorde na final dos 100 metros livre. Ele conquistou a medalha de ouro com o tempo de 46 segundos e 40 centésimos. O chinês baixou em 40 centésimos a própria marca conquistada em fevereiro. O recorde mundial dos 100 metros livres pertenceu ao brasileiro César Cielo. Entre 2009 até o ano passado, a marca do Cielo era de 46 segundos e 91 centésimos. Agora seguimos para polêmica, né, do Rio Sena, que a polêmica é sobre a qualidade das águas dos rios, né, do rio, na verdade. Hoje tivemos as provas do triatlo masculino e feminino.
Os medalhistas aprovaram a condição da água, né? Já outros atletas, como a belga Jolien Vermeulen, disse que engoliu muita água e que não tinha o melhor gosto. A água do Rio Sena continuará sendo avaliada até o dia 9 de agosto, quando acontece a maratona aquática masculina. Na prova, então, do triatlo masculino, o Miguel Hidalgo agora é o brasileiro com melhor resultado em Olimpíadas, 10º lugar. E na final do ciclismo, BMX, queria te ouvir sobre isso também, porque um brasileiro fez bonito nessa prova. Fez, ele que é daqui de Carapicuíba, de São Paulo, é o Gustavo Balalouca, que levantou a torcida lá em Paris e aqui também, na Grande São Paulo. Não era só o BMX brasileiro que estava representado na final de hoje. Gustavo Balalouca é da periferia de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. A pista de terra do bairro é um símbolo da modalidade no Brasil e berço do garoto que hoje estava em busca de uma medalha olímpica. É mostrar que tudo é possível, sabe? Da onde eu vim, da escola da onde eu vim, da onde eu estudei, do local da onde eu vim, treinei e me evoluí no BMX. A primeira das 2 voltas do Balalouca levantou o público, a galera em Carapicuíba e o colocou na 3ª posição. Espetacular a volta do Balalouca, botando muita dificuldade e intensidade. Mas ela não foi o suficiente a partir do momento em que os adversários mais fortes acertaram as suas apresentações. 6ª posição para o brasileiro e medalha de ouro para o argentino José Torres Rio, a primeira de um país sul-americano em Paris. O objetivo sempre era estar aqui, era estar na Olimpíada, e a gente conseguiu isso, a gente fez esse feito histórico para o BMX brasileiro. O BMX estilo livre não foi especial só por causa da presença do Brasil na final. Essa pista, montada no coração da maior praça de Paris, proporcionou imagens incríveis de uma das modalidades mais novas dos Jogos Olímpicos. Um símbolo de tradição e modernidade, como a própria presença da modalidade nos Jogos Olímpicos pela 2ª vez. O Balalouca quer voltar na próxima, mas por enquanto é hora de curtir o fato de já ter chegado até aqui. E aí, pai, mãe? E aí? Eu tô dando entrevista aqui, tô falando de vocês aqui. Parabéns, mano, arregaçou, foi bom demais. Tô feliz um pouco, né? Você é louco, é o primeiro de muitos. A gente vai estar na próxima, vocês vão estar junto comigo. Vai estar na próxima. Que legal. Agora, a pergunta, Renato, você ficou de olho nas redes hoje? Sempre, todos os dias. O nosso de olho na rede hoje, eu vou te dizer que tem um som, que é o de parabéns para você. O técnico da seleção de vôlei feminino, Zé Roberto, completou hoje 70 anos e ganhou um bolo das atletas e da comissão técnica lá na França, né? A gente lembra que a seleção enfrenta o Japão amanhã cedinho pela 2ª rodada da fase de grupos, agora com o 70ão Zé Roberto. E agora a gente vai mostrar uma imagem que virou símbolo de trégua olímpica, Renato. O esporte às vezes tem, né, essa característica. No tênis de mesa, depois da premiação das duplas mistas, né, atletas da Coreia do Norte e da Coreia do Sul tiraram uma selfie juntos. A dupla chinesa que conquistou a medalha de ouro chamou, né, os atletas, né, das 2 Coreias para essa foto que a gente vê aí nesse momento. A gente lembra que os 2 países vivem um conflito diplomático desde a década de 1950. Ginástica, vamos falar primeiro da masculina, teve brasileiro na final e aquela disputa acirrada que a gente já viu outras vezes entre China e Japão. Perfeito, foi a disputa do individual geral, né? E quem conta essa história pra gente é o repórter Carlos Gil. Os cumprimentos pelo desempenho eram um sinal de que Diogo Soares estava no caminho planejado. Repetir o último Mundial e ficar entre os 10 melhores na prova em que a soma de todas as notas determina o ginasta mais completo. Objetivo que ficou distante, depois de 2 quedas no cavalo com alças, o 5º dos 6 aparelhos. E mais uma vez a queda. Nas argolas, um problema no fim da apresentação deixou o brasileiro em 23º entre os 24 finalistas. Depois que eu terminei o cavalo, eu me fiquei bem triste. Aí depois deu 15 segundos e já estava feliz. Então é essa mistura de sentimentos que a gente só sente aqui dentro. Foi o ciclo em que eu mais aprendi, mais cresci, mais evoluí. Na briga pelo pódio, japoneses e chineses que já haviam duelado na prova por equipes se revezavam nota a nota na liderança e chegaram ao último aparelho com chances de levar o ouro. Mesmo roteiro, mesma emoção, mesmo desfecho.
Na disputa entre Japão e China, deu Japão de novo, agora na prova individual geral. O atleta mais forte da China na barra fixa, Bo Heng Zhang, tinha a chance de dar o troco pela derrota da última segunda-feira. Mas não foi tão bem quanto Shinosuke Oka, 20 anos, o 4º ouro olímpico seguido do Japão na prova. Zhang foi prata e o também chinês Ruoteng Xiao bronze, completando o pódio. Na ginástica masculina, até agora, a tensão é para todos. Mas o retrato da alegria é só japonês. Bom, Renata, agora eu quero que você esclareça tudo sobre o dia de amanhã, porque eu, assim como muita gente, vou organizar o meu dia em torno da ginástica feminina. Que é 1h15 da tarde. Aqui está a nossa agenda, a programação olímpica da Globo começa cedo, às 2h30 da manhã tem marcha atlética, às 4h a seleção feminina de handebol pega Holanda, a partir das 5h começa o judô com a Mayra Aguiar, em busca da 4ª medalha olímpica, às 8h a seleção feminina de vôlei enfrenta o Japão. 1h15 da tarde, atenção Renata Lopretti e os demais que gostam, tem ginástica artística, a americana Simone Biles e a brasileira Rebeca Andrade disputam a final do individual geral e 3 da tarde é a vez do vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda contra as italianas Gottardi e Meneghetti. Bom, e vamos fechar com a imagem do dia, porque nem sempre a imagem do dia é alegre, né? Exatamente, a imagem do dia hoje é o choro da rainha Marta. Inspiração para tantas meninas que jogam futebol, ela foi expulsa no jogo contra a Espanha, nesse lance aí. Mesmo assim, o Brasil classificou, mas essa imagem pode ter sido a última da Marta com a camisa da seleção em Jogos Olímpicos. A Marta que conquistou 2 medalhas de prata com o Brasil. E a gente torce muito para que ela possa voltar numa eventual semifinal e fazer uma despedida digna, né, de uma rainha. A gente lembra que a Marta anunciou que vai se aposentar da seleção brasileira no fim deste ano. Bom, Renato, agora você espera só um pouquinho, por favor, porque no próximo bloco tem os gols da Copa do Brasil. O Flamengo construiu uma boa vantagem no Maracanã. Voltamos para o nosso segundo tempo esportivo sobre Copa do Brasil, com destaque para a vitória do Flamengo, né, Renato? Exatamente isso, né? Vamos mostrar, então, aí os gols da noite de hoje, com destaque para o Flamengo, que construiu uma boa vitória no Maracanã por 2-0, que a gente começa mostrando a partir de agora. Luiz Araújo cruzou e Pedro, já no segundo tempo, fez 1-0 para o Flamengo. O Pedro começa a construção dessa segunda jogada, que termina com o Luiz Araújo fazendo 2-0 para o Flamengo, partida de volta na semana que vem. A gente já olha aí agora Atlético Paranaense e Bragantino, cruzamento para a área, Zapelli de cabeça faz 1-0 e também de cabeça o Christian aproveita cruzamento para fazer 2-0. Agora a gente está vendo Atlético Goianiense e Vasco. Passe de Luiz Fernando e Emiliano Rodrigues faz 1-0 para o Atlético Goianiense e o Vasco empata nesse golaço do Verratti. Aproveita o cruzamento do Lucas Piton e deixa tudo igual. Para a gente finalizar, CRB e Atlético Mineiro. CRB sai na frente com esse gol do William Formiga. O Léo Pereira, de fora da área, acerta esse belo chute, faz 2-0. O Atlético Mineiro vai buscar o placar, chega a diminuir nesse lance aí com pênalti cobrado pelo Paulinho, 2-1. E o gol do Gustavo Scarpa deixa tudo igual nesse confronto. CRB 2, Atlético Mineiro também 2. Os jogos de volta são na próxima semana. Renato, super obrigada. A gente se vê amanhã. O Jornal da Globo fica por aqui. Boa noite para você. Até amanhã.